Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Eu gostaria de meditar nesta manhã em uma escritura com os irmãos que está em São Mateus, capítulo 13, versículo do 37 a seguir, quando Jesus Cristo estava explicando a parábola do joio aos seus discípulos. Vamos ler? Diz assim a palavra: E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino de seu Pai. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, amados, essa escritura, essa explicação da parábola do joio, ela é muito confusa para os religiosos de hoje, os estudiosos da Bíblia, em relação o anjo de Deus, que ele enviou para cada era, para essa separação da semente, Todos nós sabemos que a palavra de Deus é semente, e essa semente, palavra, ela é separada pelos anjos em cada era, porque, como nós acabamos de ouvir a explicação de Jesus Cristo, ele disse assim que o que semeou a boa semente é o Filho do homem, ele falando dele mesmo, Quem semeou a má semente, é o diabo, ele mesmo disse isso. A ceifa é o mundo, os ceifeiros são os anjos. Então esses anjos são enviados em cada era para separar a semente palavra. Agora, meu amado e minha amada irmã, eu gostaria que todos ouvissem na própria voz do profeta uma explicação que ele dá na mensagem A Semente de Discrepância, a partir do parágrafo 19. Ouça com atenção a sua explicação, tu entenderás melhor o que eu acabei de lhes dizer. Ouça isso. Notice in verse 41, the two also very close. So close in the last days that he could not Notem, no verso 41, os dois também muito parecido, tão parecido nos últimos dias que até ele não fez. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos, os metodistas ou os batistas ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. The right and the wrong, and no one can do that but the angel of the Lord. E ninguém pode fazer isto a não ser o anjo do Senhor. He's the one that's going to tell which is right and which is wrong. God said ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. He will send his angels at the last time. Deus disse que ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Not angels down through here, but angels at the last time, and would gather together. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos.
We know that this is the coming harvest time now. Now, an angel is actually interpreted a messenger. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. And we see that there are 7 angels of the 7 churches. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, And now, no, through the church ages. não através das eras da igreja. Notice who he said that the sowers were and also what the seed was. Notem que ele disse que os semeadores eram e também o que era a semente. One, the sower was he, the Son of God, Primeiro, o semeador era ele, who went forth sowing seed. o Filho de Deus, quem foi semeando semente. And an enemy came behind him, which was the devil. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, And sowed the seed of discrepancy e semeou a semente de discrepância behind the sowing of the right seed. detrás da semeadura da semente correta. Now, friends, that has happened through every age since we've had a world. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Exactly, all the way from the beginning. It Exatamente, desde o princípio isto começou a mesma coisa. started the very same thing. Fine. And now, if the Christian, now he said, the seed of God. Agora, ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus. The Word of God, Jesus said in a certain place that the Word is a seed, and every seed will bring forth of its kind. Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. And now, if the Christian, the children of God, the E agora, se o cristão, os filhos de Deus, children of the kingdom has become the seed of God, then they must be the Word of God. os filhos de reino têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. The Word of God manifested in the age that they're living in. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, For the promised seed of that age. para a semente prometida dessa era. God gave His Word at the beginning, and each age has had its seed, its time, its promises. Deus deu a sua palavra no princípio e cada era tem tido as suas sementes, seu tempo, suas promessas. Meu amado e minha amada irmã, como isso é maravilhoso, meus preciosos irmãos. É por isso que eu sempre digo, a manifestação do povo de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, eleitos e preordenados para viver em cada determinada era, eles serão a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, vós sois a lavoura de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ele disse, vós sois o corpo de Cristo. Então, amados, nós somos esta lavoura de Deus. Nós somos essa noiva palavra, semente palavra, que ele enviou um anjo para separar, né? Como foi a própria explicação do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em São Mateus capítulo 13. Leia isso com bastante atenção. Meu irmão, você pode ler São Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, ele vai falar a respeito da parábola do trigo e do joio. A partir do versículo 31, ele vai falar sobre o grão de mostarda e do fermento. E depois, a partir do versículo 36, ele vai dar a explicação da parábola do joio e do trigo. E o que é o mundo, o que é o diabo, quem semeou essas sementes. Tudo isso já está resumido, tudo que está acontecendo hoje está resumido aqui em São Mateus capítulo 13, do 36 a seguir.
né? Cumprindo-se para nós. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, cumprindo-se para nós, como a explicação da parábola do joio e do trigo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Leia isso com atenção, ore, e você receberá uma grande bênção de Deus na sua vida. Deus te abençoe mais um dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.